cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. O tema do episódio de hoje é sobre a arte de ser autocontrolada. E é por isso que hoje a gente vai estar conversando com a Naná Castilho. Ela é a apresentadora do podcast Filipenses 4:8 e nesse ministério ela produz vários conteúdos maravilhosos para mulheres cristãs. Então, se você quiser conhecer mais sobre ela, o link para você conhecer o podcast e o perfil no Instagram vão estar aqui embaixo na descrição. Então vem e aproveita comigo essa conversa sobre a arte de ser autocontrolada. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas ao podcast Fé e Tulipas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Naná Castilho, do podcast Filipenses 4:8. Naná, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Rebeca. Eu quero agradecer de coração pelo convite, dar boa tarde para todo mundo que tem nos acompanhado e dizer que eu fiquei muito contente por ter sido convidada para participar desse canal que eu já tenho acompanhado há algum tempo e que eu já quero começar parabenizando você pelo seu conteúdo excelente, pelas dicas sempre muito boas de literatura, de recursos e também pela estética. Preciso falar isso, eu acho um canal super bonito, uma apresentação bonita, delicada e muito moderna também. Então, para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Que isso, Naná, a honra é toda minha. E, Naná, para alguém que às vezes não te conhece, você pode se apresentar um pouquinho, falar quem você é, o que você faz? Claro, claro. Bom, todo mundo me chama de Naná e assim tem que continuar mesmo, mas só por curiosidade, meu nome é Ana Márcia e eu sou casada com o Luiz. Moro no interior de São Paulo, aqui em Jundiaí, mas eu trabalho em Campinas, na Unicamp. Eu sou professora de enfermagem na Faculdade de Enfermagem da Unicamp. Eu sou enfermeira por formação, fiz toda a minha trajetória acadêmica nessa área profissional. E eu tenho 2 filhos, a Esther e o João. A Esther tem 9 anos, o João tem 7. Nós somos membros da Igreja Batista Fonte, em Campinas. E eu trabalho lá na igreja, eu trabalho com o Ministério de Mulheres. Fiz discipulado um tempo, mas por conta da distância geográfica, agora infelizmente tive que parar. E eu trabalho no Ministério de Mulheres na igreja e já faz 10 anos que eu tenho um blog que começou chamado blog Coisa Nossa, quando eu tinha, sei lá, eu era recém-casada, faz 10 anos isso aí, e eu comecei com um ministério, com uma vontade de ter um ministério voltado para mulheres cristãs de todas as idades, mas principalmente aquelas que estavam ali mais ou menos passando por uma fase parecida com a minha de vida, talvez, de recém-casada ou com filhos pequenos, e o blog foi praticamente acompanhando a minha vida ao longo desses 10 anos, e há 2 anos atrás eu comecei com um canal no Instagram, e foi no Instagram que, graças a Deus, as coisas começaram a tomar, acho que um alcance um pouco maior, por conta da pandemia, a gente começou a fazer lives devocionais da pandemia, e desde então eu digo que eu tenho esse canal, esse ministério, chamado hoje Filipenses 4:8, que é um blog que tem por objetivo falar sobre vida cristã para mulheres de todas as idades. Então é isso aí. E é ótimo, eu gosto muito de ouvir também, que o primeiro que eu ouvi foi, acho que você estava falando sobre a língua e você falou sobre a questão especialmente de estacionamento, que é para clientes, aí Sim. A gente às vezes fica querendo fazer uma releitura. Exato. Eita, já cheguei levando. Eu só não estou comprando hoje, mas eu vou parar aqui, exatamente. Esse daí foi o primeiro que eu ouvi e eu fiquei impressionada de ver como que você trazia um conteúdo denso e profundo, assim, várias coisas que às vezes a gente não gosta de pensar no nosso dia a dia, né, mas que a gente tem que sempre refletir para a gente estar crescendo em santidade. Legal. Uhum. E hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto que também não é muito fácil de conversar e de refletir sobre, né? Porque acho que todas nós somos culpadas de muitas vezes não estarmos vivendo dessa forma, que é a questão do autocontrole, do domínio próprio. Uhum. Então, Naná, para a gente começar, eu queria te perguntar, o que é esse domínio próprio, né? O que é ser uma mulher autocontrolada? Bom, eu confesso, Rebeca, eu acho que eu não lembro se eu cheguei a falar isso para você quando você me convidou, mas eu me lembro que eu demorei uns dias para responder, porque quando eu li o seu convite, queria que você falasse sobre autocontrole. Eu lembro que a minha primeira reação foi, eu vou falar sobre isso, justamente por causa disso que você acabou de introduzir, né? É um tema extremamente
complexo, delicado no sentido, a Bíblia é muito clara em relação a isso, mas a importância que ele tem para a nossa vida cristã, ele é tão essencial que realmente, quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada do que significa você ser autocontrolado, da forma como a Bíblia define o autocontrole, a gente realmente fica exatamente com a sensação que você trouxe, né? Nós somos todas culpadas disso, mas uma coisa que eu acabei vendo como um benefício, até quando eu conversava com meu marido sobre isso, era que acho que a vantagem de você me sugerir um tema do qual eu realmente não posso falar, é que não sou eu que vou falar, é a Bíblia que vai falar. E à medida que eu falo, essas exortações que vêm do nosso contato com a palavra de Deus sobre esse tema, servem muito para nós, né? A Kathleen Nielsen fala muito que a gente tem que pregar para nós mesmas, né? E eu acredito que isso é muito verdade. E quando a gente se põe a estudar para preparar um estudo ou alguma coisa sobre um assunto como esse, como o autocontrole, queria deixar muito claro que é em total humildade que eu vou falar tudo que eu vou falar, porque antes de tudo isso é um confronto e uma exortação para mim, né? Mas, enfim, aceitei o convite, aqui estamos, para falar sobre autocontrole. O que é ter autocontrole? O dicionário vai definir autocontrole para a gente como sendo controle sobre si mesmo. E com alguns sinônimos vai dizer que é autodomínio, comedimento, equilíbrio. E é uma definição interessante, mas o Jerry Bridges vai além. A gente ainda está pensando numa definição só de dicionário, mas o Jerry Bridges, no seu livro excelente, que eu vou trazer muita coisa sobre ele aqui, chamado Pecados Intocáveis, ele tem um capítulo especialmente dedicado ao pecado do descontrole. E nesse capítulo desse livro, ele apresenta a seguinte definição para autocontrole: é o domínio ou governo cauteloso sobre os nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. Autocontrole é a gente dizer não na hora certa. É a gente ser comedido quanto aos nossos desejos, vontades e atitudes legítimas e ter restrição absoluta do que é pecado. Eu gostei muito dessa definição. Autocontrole é a gente ser comedido no que é lícito e rejeitar por completo o que é pecado. E aí, se a gente for olhar na Bíblia, Provérbios 25, 28 é um dos versículos mais utilizados e que fala do autocontrole de uma forma muito clara. Provérbios 25, 28 diz o seguinte: como uma cidade que tem os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E aí, quando a gente pensa nessa questão de muro derrubado hoje, talvez a gente não dê a devida importância ou relevância para o fato do que significa a gente ter esse muro derrubado. Mas na época que a Bíblia foi escrita, as cidades, elas eram todas cercadas por muros. E os muros eram a principal defesa da cidade. Então, se você se lembrar lá da conquista de Jericó, Deus derrubou as muralhas de Jericó, e a partir do momento que aquela cidade poderosíssima teve as suas muralhas derrubadas, ela ficou totalmente vulnerável. Então, da mesma forma que uma cidade fica vulnerável a qualquer tipo de ataque quando ela está sem muros, Salomão vai dizer pra gente que esse é o estado de uma pessoa que não sabe se dominar, uma pessoa que não tem autocontrole. Ela fica vulnerável a tudo porque ela não consegue se defender apropriadamente. Qualquer coisa domina essa pessoa. Continuando nessa definição de autocontrole, uma coisa importante da gente já acrescentar nisso, logo de saída também, é que Gálatas 5, 22, 23 vai falar para nós que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Ou seja, ele não é exercido por força de vontade. O autocontrole, o domínio próprio como disciplina bíblica, como fruto do Espírito, ele não vem do nosso eu interior que deseja ser motivado ou disciplinado. E normalmente a gente vê que as pessoas que tentam alcançar domínio próprio, na sua própria força, ela vai conseguir isso em uma área ou em outra. A gente, mas não existe um muro, quando a gente volta para Provérbios, um muro que tem só um pedacinho derrubado, o ataque entra lá de qualquer jeito. Então, tanto faz. O autocontrole como disciplina bíblica, como fruto do Espírito, ele é o muro inteiro. É a pessoa saber se dominar por completo. Porque às vezes a gente pensa, eu não tenho problema em ser disciplinada ou comedida para comer, por exemplo, mas a gente aos berros quando alguma coisa foge do nosso controle. A gente pode não ter nenhum problema com bebida alcoólica, mas a gente é viciado em café, a gente é viciado em Coca-Cola. A gente pega um pacotão de salgadinho, come inteiro, em pé, sem nem sentar para prestar atenção no que você está fazendo. Talvez não seja esse o seu problema, você não come demais, você não bebe demais, você não explode de raiva, mas você não consegue controlar o tempo que você passa na frente do celular, por exemplo. O autocontrole bíblico, ele está presente em todas as áreas da vida.
Então, ele vai exigir que exista um confronto constante com as paixões que batalham contra a nossa alma. Ou seja, não é obra nossa. Ter autocontrole não é obra nossa, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Não é a gente ter um domínio por meio de força de vontade pessoal, mas ele é um controle da pessoa pela força do Espírito Santo. E é esse controle pelo Espírito Santo que faz com que a gente consiga ser comedido no que é lícito e rejeitar por completo aquilo que é pecado. Verdade. Interessante que você falou sobre essa questão, né? Que muitas vezes a gente meio que calcula assim, eu não tenho problema com esse, mas eu tenho com aquele. E eu acho que às vezes a gente até acaba compensando, né? Eu não tenho problema com a gula, então eu posso ficar no celular um monte que eu tô compensando o tempo que eu ficaria. Exatamente. Ou a gente classifica... E a gente acaba fazendo essa soma toda errada, né? Exato. A gente classifica as coisas que são piores. Fala assim, não, eu sou... Pelo menos eu sou viciada em chocolate, não é que eu sou viciada em cachaça. Né? Porque a gente classifica que você se embebedar é muito mais grave do que você ser um glutão que não tem controle da comida. E não é isso que a Bíblia ensina pra gente sobre esse muro, né? É para todas as áreas. E é aí que realmente cai naquilo que você falou no começo e que eu tanto concordei. É difícil, é um desafio. Não há quem não se confronte honestamente com essa palavra e não perceba as falhas nesse muro, né? Por isso que a gente precisa tanto da força do Espírito Santo agindo em nós para isso. E o incrível é que também no fruto do Espírito não fala, né, ter domínio próprio somente em questões de comida, ter domínio próprio somente em questões de temperamento, fala ter domínio próprio, ou seja, em tudo. Exatamente, em tudo, não é só para aquilo que passa, né, e muitas vezes na igreja a gente acaba fazendo isso, a gente classifica algumas coisas como mais sérias do que outras, aí a gente tem sim a restrição completa daquilo que é mais sério, mas naquilo que pode, a gente não é comedido, por isso que eu gostei tanto dessa definição. Rejeitar por completo o que é pecado, muitas vezes não é problema de quem está dentro da igreja, agora ser comedido no que é lícito é mais complicado, e a definição de autocontrole passa por aí também, né? E uma coisa que eu acho que impressiona a gente é de a gente pensar que no Jardim do Éden, tanto Adão quanto Eva, eles estavam no momento que eles tinham a capacidade de plenamente exercer esse domínio próprio e eles escolheram, Eva, né, principalmente no começo, ela escolheu buscar essa falta de domínio próprio a partir do pecado. Então, você pode falar um pouco pra gente qual que foi o impacto do pecado nessa nossa jornada pelo domínio próprio? Olha, assim como qualquer outra coisa, né, a gente sabe que o pecado, ele afetou tudo. E ele afetou tudo, inclusive a forma como a gente se afeiçoa a algo ou a alguém. A gente não sabe mais se relacionar com as coisas de uma maneira organizada, de uma maneira ordenada. A gente faz isso de uma forma deturpada, descontrolada, porque a gente busca aquilo que a gente se afeiçoa, muitas vezes a gente busca adorar essas coisas. A gente busca adorar a criatura e não mais o Criador. E esse é o efeito do pecado de uma maneira geral na humanidade. A gente não sabe mais adorar como convém, a quem convém. Então a gente busca adorar a criatura, a gente busca adorar o nosso prazer, a gente busca adorar nós mesmos, o conforto que vem na comida, que vem de eu ceder a todos os meus desejos sexuais, que vem de eu não me privar de nada que eu tenha vontade de comprar, o nome que você quiser dar, né? A gente se afeiçoa demais aí, se coloca nisso a nossa afeição. E a gente foi criado para adorar a Deus, não as coisas que são criadas. Então, por conta dessa desorganização completa, a gente batalha em todas as áreas. E aquilo pelo qual a gente mais se afeiçoa, certamente é aquilo que a gente tem mais dificuldade em se controlar. Talvez uma análise honesta vai fazer a gente perceber isso. Talvez não seja o seu ídolo, não seja exatamente a comida, por exemplo, mas é o conforto que o comer te traz, é o prazer, ou a liberdade de você comer o quanto você quiser te traz. E aí você se afeiçoa tanto nisso que você não quer limites para você alcançar essa sensação de prazer ou de liberdade que você tanto deseja. Então, aquilo que a gente mais afeiçoa é certamente aquilo que a gente tem mais dificuldade em se controlar. E a Bíblia diz isso pra gente. A gente vive numa batalha entre carne e espírito. Se a gente abrir a Bíblia em Gálatas 5:17, a gente vai ver Paulo dizendo isso de uma maneira muito clara. Um pouquinho antes de explicar, de descrever quais são os frutos da carne e os frutos do espírito, né? Gálatas 5:17 diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Isso é o resultado da queda explicada em um versículo. A gente não sabe mais o que desejar. Por isso, tentar se controlar pela nossa própria força, depois da queda, é inútil. Antes da queda já foi difícil. Imagina depois que o pecado veio e deturpou tudo. Né? Então, eu acho que a gente tira isso. De que forma que o pecado deturpou tudo isso? A gente vive nesse conflito que Gálatas descreve e que tantos outros textos da Bíblia também nos apontam. A gente não consegue. O que o Espírito deseja não é o que a carne deseja, e o que a carne deseja não é o que o Espírito deseja. Então, se a gente está dominado pela carne, a gente não vai conseguir se controlar. Isso e vários trechos da Bíblia têm apontado isso como sendo uma batalha espiritual mesmo, num grau maior ou num grau menor. Eu li isso num livro da Elizabeth George, achei muito interessante. Num grau maior ou em grau maior ou menor, se você estiver vivo, você vai ser tentado. Se você estiver vivo, você vai ser tentado. Por isso a gente precisa de autocontrole a cada minuto de todos os nossos dias, em todas as esferas da vida que a gente é tentado. Isso não vem de nós. Isso não vem da gente. E a gente vê depois em Efésios como que a gente consegue vencer essa batalha. Usando já o termo de batalha, né, vai ser descrito ali em Efésios 6, de 10 a 13, o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É pela força dele, o autocontrole vem pela força dele. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. É verdade. E eu achei muito legal que você falou sobre uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, de como que a falta de domínio próprio tá ligado com a idolatria. Eu nunca tinha parado para fazer essa conexão, assim, mas realmente ela faz todas as linhas se juntam nisso aí. Tudo tem a ver com tem essa relação com as nossas afeições mesmo, aquilo que a gente deseja, tanto que assim, a pessoa que não tem domínio próprio, quando ela é confrontada em relação àquilo que ela não consegue se controlar, ela te diz exatamente isso: eu não consigo ficar sem o café, eu não consigo, e tudo aquilo que você não consegue viver sem, te domina, é aquilo que você tem as suas afeições voltadas para isso, né? Então é profundo. Mas há esperança, porque em Cristo há esperança. Com certeza. E eu acho muito interessante que tem muitas vezes que a gente até tenta se convencer achando que não, isso daqui eu consigo controlar, é só porque no momento eu não quero. E a gente às vezes acaba fazendo essa negociação, digamos assim. Eu achei muito interessante que eu acho que eu já vi o John Piper falando, se não dominar ele fica sem aquela coisa por 3 meses. E é realmente uma coisa muito interessante de pensar assim, né? Aquele docinho sempre depois do almoço. Às vezes a gente pensa assim, então, tá super controlável. Mas quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente fala assim, não, quer saber? Eu vou mostrar pro chocolate quem manda. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Porque às vezes a gente fica naquela questão de, mas é um chocolatinho por dia, isso daí não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, então corta. Então corta. Não consigo cortar. Se não consegue cortar, o seu problema tá aí. E não tem a ver com você comer 300 gramas de chocolate no dia ou um quadradinho. Se você realmente, se é genuíno o que você fala, que você não consegue controlar, aquilo controla você. Aquilo controla você. Seja um quadradinho, seja 2 barras inteiras, né? É que a gente costuma pensar nisso como algo grave só quando isso começa a ter consequências que são mais visíveis. Por exemplo, você comer 2 barras inteiras, mas não é uma questão de quantidade, é uma questão de afeição mesmo. É uma questão de afeição. Não consigo ficar sem o meu cafezinho. Não é que eu tomo 5 litros, é só um para acordar. Cafezinho é vida. E se você realmente quer dizer isso, que cafezinho é vida, tem alguma coisa errada aí. E eu concordo, eu já tinha visto isso, eu não sabia que era dele, mas já ouvi outras abordagens falando sobre isso, né? Que assim, eu vou fazer isso para o açúcar ver quem manda, né? 3 meses sem, porque quem tá no controle aqui sou eu. A partir do momento que você não consegue, alguma coisa tá fugindo do controle aí. E muitas vezes quando a gente vê sobre essas dificuldades, a gente começa a se relacionar, assim, pelo menos de forma bem pessoal. Eu vejo que uma das minhas maiores dificuldades é realmente com a questão do celular e de que como domar, porque às vezes você entra no Instagram para responder alguém, mas quando você vê, você já tá passando lá nos seus stories e você ficou lá mó tempão. Então, é uma coisa que às vezes pode causar uma certa desmotivação no nosso coração, a gente achar que, não, eu nunca vou conseguir vencer isso.
Então, com isso, Naná, eu queria te perguntar, quais são formas de que a gente pode entender que, como cristãs, e que como agora nós somos novas criaturas, e nós estamos revestidas pela força de Cristo, como que a gente consegue vencer essa falta de domínio próprio? Olha, se o pecado deturpou tudo, e a gente enxerga isso como um pecado, a falta de domínio de si mesmo como algo que é pecado, a grande boa nova da gente reconhecer algo como pecado e chamá-lo assim, é que para tudo aquilo que é pecado, existe solução, existe redenção. Então a gente precisa enxergar a falta de controle a partir da perspectiva da redenção, da cruz. O domínio próprio, então, como virtude do Espírito Santo na nossa vida, a gente já viu, ele precisa estar presente em tudo. Isso é algo que a gente não consegue alcançar por conta própria. Em todas as áreas, o muro é completo. E a gente já sabe, pelos nossos esforços, a gente não consegue. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E isso começa quando a gente reconhece que Jesus Cristo pagou o preço do nosso descontrole lá. Jesus Cristo pagou o preço do nosso descontrole na cruz. E quando a gente crê na mensagem e no sacrifício de Jesus como suficiente, os nossos pecados são perdoados. E isso deve instigar na gente saber da obra redentora de Cristo Jesus na nossa vida, deve instigar na gente um desejo de mudança. Um desejo de mudança, de querer ser como ele é. E aí, à medida que a gente aprende sobre quem ele é, a gente também entende como nós devemos ser. A gente é confrontado com pecados na nossa vida que precisam ser identificados, que precisam ser reconhecidos, que precisam ser confessados e precisam ser tratados. E aqui entra o autocontrole. Jesus pagou o preço do nosso descontrole na cruz. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. E por conta disso, uma vez que recebemos esse presente, nós desejamos ser como ele é. E aí, a partir do momento que a gente vai sendo confrontado com quem ele é, a gente vai entendendo quem nós somos. E a gente vai reconhecendo que a nossa falta de autocontrole não é algo tão pequenininho ou algo tão bobinho que a gente possa compensar porque, eu não como, mas também eu faço isso, não faço aquilo. Você não vai tentando fazer essas compensações, porque à vista de um Deus santo e justo, não tem nada que você possa fazer para compensar. Mas ele já fez, ele já pagou. Então, você é confrontado pelo seu caso. E isso, por meio de uma confissão e do crescer e da santificação, né, que no fim é esse processo todo, a gente precisa ir batalhando contra essas coisas. E aí eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar, pensando em como vencer a falta de controle, é fazer aquela pergunta voltada para a questão da idolatria mesmo. Existe dentro da gente algum desejo, algum anseio ou emoção que está um tanto quanto descontrolada? O que é da nossa vida que a gente costuma dizer que a gente não consegue ficar sem? Algo que o Sacha, meu irmão, fala muito sobre a definição de idolatria, é aquilo, o que é um ídolo no seu coração? Todo aquilo que você peca para ter ou peca porque você não tem. Você peca para conseguir, ou você peca porque você não consegue. Qualquer uma das coisas que se encaixar nessa definição é um ídolo para você. Aquilo que a gente costuma dizer que a gente não consegue ficar sem, ou que a gente é capaz de tudo para ter. Eu não consigo ficar sem doce, eu não consigo ficar sem café, eu não consigo ficar sem Coca-Cola, eu não consigo não comprar. E isso tem dominado a gente. E aí é preciso identificar essas coisas e agir, ainda que não tenha consequências visíveis. E isso é uma coisa que pega a gente. Por isso que o Jerry Bridges, no seu livro Pecados Intocáveis, trata do descontrole como um pecado sutil. Porque muitas vezes as consequências da nossa falta de controle não é algo enorme, mas é pecado mesmo assim. É pecado mesmo assim. Então a gente precisa se lembrar. A gente precisa se lembrar que o autocontrole é fruto do Espírito, clamar, porque se é um fruto do Espírito, não é a gente que vai desenvolver na nossa vida, e sim o Espírito Santo. Agora, tem alguns passos práticos também que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que, às vezes, a conversa ainda fica muito, tudo bem, eu preciso descobrir o que é, mas e aí? O que eu faço, né, depois? Acho que algumas coisas a gente pode ser prática em algumas questões. Por exemplo, identificou? Ok. Monitora o quanto você consome daquilo que te tenta. Monitora, é doce o problema? O quanto você tem comido de doce ou tem ficado exposta a doce? Porque daí você fala, eu não consigo ficar sem doce. Você abre seu armário, só tem doce lá dentro. Experimenta tirar. Não é? São umas coisas que às vezes a gente precisa ser prático
prática nessas coisas. É o consumismo, é o uso do meu dinheiro, ele é todo desorganizado, porque eu não resisto às compras da Amazon. Começa deletando o aplicativo do celular, começa a deixar essas coisas menos visíveis, menos acessíveis para você, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem que ser prático. É claro que a gente depende do Espírito Santo, mas a luta contra o pecado, eu sempre costumo brincar que é um avião de 2 asas. Sim, é a dependência do Espírito Santo, mas tem a minha responsabilidade também, né? E qual asa você vai tirar e esperar resultado? Né? Você precisa das duas com a mesma importância. Você depende totalmente do Espírito Santo, mas você tem total responsabilidade sobre isso também. Então, você também precisa agir. Uma outra coisa, acho que é ficar ocupado com outras coisas. Ajuda a gente a não ficar com a mente divagando acerca das tentações que tanto nos consomem, né? Memorizar versículos que acessem a área em que a gente é mais fraco em exercer autocontrole. E orar. Orar especificamente sobre isso. E é fácil a gente orar por grandes questões, mas com muita frequência a gente esquece das coisas simples, entre aspas. A gente fica com vergonha de orar para beber menos café, vergonha de orar para resistir às tentações da Black Friday. Quer dizer, como assim? Tem tanta coisa importante para eu falar com Deus e eu vou orar para eu deixar de usar o celular? Orar para eu beber menos Coca-Cola? Quer dizer, esse é o engano que o inimigo quer que você caia. O inimigo quer que você acredite que você só deve orar por coisas, entre aspas, grandiosas, enquanto você vai cedendo a todas essas coisas menores e vai ficando com um muro cheio de pequenos buraquinhos, um muro cheio de falhas, e o exército entra por ali também. Então não se engane, ore por tudo aquilo que te tenta, por mais pequeno que possa parecer. Lembre-se que Jesus pagou o preço desse descontrole na cruz também. E sem dúvida nenhuma ter pessoas que nos ajudem nessa caminhada, pessoas que vão nos ajudar, que vão nos manter com prestação de contas para isso. Acho que sem dúvida nenhuma também é uma outra medida muito prática que a gente pode ter na batalha por uma vida com autocontrole. Acho que seria isso para alguns passos práticos aí. E o interessante é que muitas vezes, nessa questão da gente ter pessoas perto, a gente fica com vergonha, né? Porque vai falar assim, nossa, a pessoa vai achar que eu sou viciada do celular, ou a pessoa vai achar que eu como demais, a pessoa vai descobrir por uns quilinhos a mais agora, aí vai descobrir porque eu tô quebrada, várias coisas assim. E a gente fica com essa vergonha, né? Eu lembro que uma vez, num grupo da igreja, eu pedi oração por questão de organização de tempo, porque às vezes se a gente não buscar vencer esse medo da opinião das outras pessoas e buscar ser vulnerável com aquelas pessoas que são crentes, aquelas pessoas que vão nos ajudar, porque no final das contas, o corpo de Cristo, nós temos que estar ali um ajudando o outro. E às vezes pode ser que a minha falha seja com o celular, mas é de outra pessoa, seja na questão do consumismo mesmo, ou as outras pessoas podem comprar muito livro e ficar com aquelas pilhas gigantes em casa e nunca ler nenhum. Então tem várias coisas que a gente precisa estar domando a nós mesmas, né? Porque muitas vezes é difícil para nós. E a gente não pode ficar escandalizado com o outro porque ele peca diferente da gente. Na é verdade? Às vezes a gente fica, o que os outros vão pensar de mim? Ele vai descobrir que você é pecadora assim como ela, e ela vai descobrir que você talvez peque numa área que é diferente da dela, né? E no fundo, assim, se você fosse honesto com você mesmo, essa é a situação em que a gente está. Todos nós pecamos de formas diferentes, então essa vulnerabilidade é algo que nos relacionamentos acontece, que nos ajudam na caminhada cristã. Inclusive é uma manifestação orgulhosa, como você mesmo disse, de temor dos homens mesmo. A gente ficar preocupado demais com o que os outros vão pensar da gente, também é uma coisa que nos segura de mudar, né? Sem dúvida nenhuma. E também quando a gente está nesse momento que a gente confessa os nossos pecados, né, ainda mais nessa questão do domínio próprio, a nossa reação deve ser assim, nossa, como que aquela pessoa ali fica comprando o livro, tem mais coisa para fazer do que ficar comprando essas coisas assim. Então às vezes a gente fica nessa questão assim, nossa, que absurdo, aquela pessoa faz isso, mas a gente não olha pra gente, né? Assim, exatamente. Às vezes a gente tem um monte de falta de domínio próprio e não olha. É isso mesmo. É isso aí. Então, por isso que a gente precisa estar domando a nossa mente. E essa próxima pergunta, Naná, não é só porque como eu já abri aqui, é o meu maior problema, mas é também porque você recentemente lançou sobre isso no seu podcast, da questão de estar desintoxicado com o celular e tudo isso. Então, você pode falar um pouquinho mais direcionado nessa parte? Claro, com certeza. Como ter autocontrole com a questão do uso do celular? É isso, né? Tá, eu acho que assim, eu acho que seria a gente tentar repetir um pouco dos passos anteriores, pensando de uma maneira mais focada, talvez, né? Acho que primeira coisa, acho que é a gente orar por isso.
Porque, de novo, parece coisa pequena, mas, e você falou assim, né, é uma coisa que eu falei que eu luto, mas que você agora tem a série também, né? Não só essa série, ela é baseada num livro que não é um dos primeiros, mas não é o único que tem tratado sobre isso, né? Falando só sobre isso, essa real ameaça a nossa vida espiritual em vários aspectos, né? Que é a questão do uso do celular. Então, a gente precisa orar por isso, porque parece uma coisa boba, mas não é bobo, não. Né? A gente ama o celular, mas ao mesmo tempo parece que a gente tem desespero do celular. A gente não gosta do celular, quer arrancar ele da vida, porque a gente precisa dele ao mesmo tempo, porque ele facilitou muito a nossa vida. A relação de amor e ódio ali bem nítida, né? Exatamente, porque ao mesmo tempo que ele facilitou... Falando nisso, já tá tocando agora alarme, ó. Tá tocando? Porque ao mesmo tempo ele facilitou muito a nossa vida, porque exato, agora a gente usa as nossas notificações e alarmes, é tudo pelo mesmo celular, mas ele também dificultou e tem roubado o nosso tempo, né? E a gente precisa reconhecer as ameaças que ele traz, com certeza, e a gente precisa se perguntar, sim, como que a gente pode evitar. 2 Pedro 2,19 é um outro versículo voltado para essa conversa sobre autocontrole, que nos alerta muito para isso, né? Porque aquilo que domina a pessoa é isso que a escraviza. E pode ser, sim, que as telas ou o uso excessivo do celular pode estar roubando o nosso tempo e nos tornando mais escravos dele. Então, uma coisa que era para nos ajudar, agora tem nos tornado servos dele, né? Então, acho que uma coisa importante da gente pensar, em primeiro lugar, e que é difícil para quem realmente gosta e usa muito a questão de tecnologia, celular e tudo mais, é que assim, você não precisa ter tudo ou estar em tudo. Não é essencial que você participe de todos os grupos de WhatsApp do Telegram. Você não precisa assistir todas as lives, você não precisa ter todos os... Nem se você é produtora de conteúdo, você também não precisa estar em todos os possíveis canais desse planeta. Você não precisa ter 3 contas de e-mail, você não precisa estar em todas as redes sociais. A gente não precisa ter iPhone, iPad, Apple TV, Alexa, Siri, iWatch, iGlass, A gente pode... A gente pode ter tudo isso? Pode, mas a gente não precisa ter tudo isso. A gente precisa entender isso e fazer escolhas prudentes. Algumas pessoas podem ter todas elas e ainda assim fazer um bom uso de todas. Para algumas outras, só o Instagram corre o risco de ser demais. Então, a gente precisa olhar para o nosso coração, olhar para as nossas afeições e entender que a gente não precisa ter tudo, a gente não precisa estar em tudo, a gente não vai perder a última novidade do mundo, e se perder também não é um problema, porque a gente não está em todas as redes sociais. E por conta disso, uma vez que a gente entende isso, a gente precisa impor limites e lutar para respeitar esses limites. A gente não pode estar conectado o tempo todo. Cada vez mais pessoas têm alertado para isso. Cada vez mais os próprios criadores das maiores empresas de tecnologia têm dito que os próprios filhos têm uso super restrito de celular e de telas, né? Quando a gente acha que a gente consegue estar prestando atenção em várias coisas, conectados em várias coisas, como o celular nos engana de pensar que a gente pode, a gente está se enganando. A gente precisa reconhecer que a gente tem limites como seres humanos. É uma coisa de cada vez. A gente precisa aprender a respeitar isso. Isso é uma outra coisa importante. E aí, repetindo os passos daquela questão sua anterior, como que a gente aplica isso ao celular quando a gente pensa naquele primeiro passo? Monitore o quanto você consome daquilo que te tenta. Quando a gente pensa nisso no celular, dependendo do celular que você tem, ele te dá um relatório semanal de uso. Primeira vez que você for prestar atenção naquilo, você quase cai duro. Você fala, o quê? 6 horas no celular não é possível. 8, 5, 4. Quer dizer, a hora que você for olhar, você realmente vai entender do que está falando. Ele mostra até o número de ativações que você dá por dia. 150, 160 ativações por dia, que no começo fala, não é possível que é tudo isso. Mas você precisa começar a monitorar. Se você tem dificuldade em se controlar em relação ao uso, é importante. Existem até aplicativos para isso, né? Como o Moment e alguns outros também. Notificações para... Então, esteja alerta, se o tempo todo momento você está com o seu celular, começa a prestar atenção nisso de forma intencional. Uma segunda coisa é a gente ficar ocupado com outras coisas, lembra disso? Que isso ajuda a gente a não ficar com a mente divagando em relação àquilo que te tenta? Quando a gente está ocioso, qual que é o jeito que a gente mata tempo hoje? Pega o celular. Então, qual é o segredo, então? Faça um bom uso do seu tempo. Evite momentos de ociosidade, assim, claro que a gente precisa de descanso, mas o que a gente vai fazer para descansar? Deixa o celular longe. Deixa o celular propositalmente de lado em alguns momentos do dia. O Tony Reinke, no seu livro sobre celular, que eu vou falar mais para o final, ele
ele é super defensor de que a gente tenha momentos do dia que a gente não vai usar. Então, é 1 hora por dia, 1 dia por semana, e ele defende, inclusive, 1 semana, 2 vezes por ano, em que você fique sem acessar o celular. Aí, depois que todo mundo já se descabelou, berrou e falou, eu não consigo, por causa do meu trabalho. Aí, o pessoal começa a colocar o trabalho para ver se dá uma, dá uma amenizada. Eu não consigo por causa do trabalho. Não, tudo bem, a gente entende, mas, assim, o conceito tem que ficar claro. Você precisa desligar em alguns momentos do dia. E se você verdadeiramente... Não usar no domingo é uma boa ideia, né? Porque no domingo geralmente é um dia mais tranquilo, então... Aí tem gente que fala, não, mas eu não consigo por causa da minha família, não consigo. Então faz o seguinte, desativa todas as notificações e só usa se for sua família. Você vai ver que vai diminuir muito o uso do celular, mesmo assim. Às vezes a gente cria umas desculpas que são meio, né? Não são muito reais. Tapadinhas. Exatamente. Memorizar versículos que acessem a área que a gente é mais fraco, lembra disso? Como que a gente traz isso para o celular? 2 Pedro 2,19 é um bom exemplo. A gente é escravo daquilo que domina a gente. Aquilo que domina a gente está escravizando a gente. Provérbios 25, 28. Pensa se seu muro está bem fechado, porque aquela pessoa que não sabe se dominar em relação ao uso do celular é uma cidade sem muro. E por último, orar. Comecei falando sobre isso e vamos falar de novo, né? Orar especificamente sobre isso. Porque às vezes são as coisas simples e a gente fica com vergonha de orar sobre elas. Então, ore por isso. Verdade, essas dicas são ótimas, Naná. Isso me fez lembrar que quando eu estava no último ano do ensino médio, eu lembro que eu tinha tirado uma nota baixa e depois eu conversei com os meus pais e a gente conversando e meu pai falou assim, não, a gente tem que chegar na raiz da questão e tudo, e a gente viu que era uma questão mais de descontentamento e eu lembro que eu orei naquele dia assim, Senhor, faz o que for preciso para chamar minha atenção. No dia seguinte eu perdi o celular. Aí você falou, bom, eu falei, faça o que for preciso, né? Então... tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz. Exatamente. Então, essa questão, né, que a gente tem que, assim, o Senhor, ele vai fazer alguma coisa se a gente orar sobre isso. Exatamente. Então, a gente tem que orar com fé, sabendo que mesmo que às vezes seja dolorido, porque depois eu tive que ficar com o celular um pouquinho pior, mas que foi o Senhor tratando e que com o tempo se tornou, assim, um troféu de saber. Isso daqui foi o meio que o Senhor usou para me disciplinar, para corrigir meu coração. Um memorial, né? Virou um memorial da obra de Deus na nossa vida. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente está disposto isso, né? E uma coisa que eu acho importante também, que eu não tinha nem pensado, mas está me vindo agora aqui, é que muitas vezes a gente não tem a vontade disso. Acho que você mesmo falou isso no começo, né? Isso ficou na minha cabeça aqui, porque eu já me peguei em várias situações, acho que relacionado ao uso do celular, a própria questão de alimentação, que muita gente fala, não, eu já sei o que eu preciso fazer, eu entendo que eu preciso mudar, mas eu não quero ter domínio próprio nessa área. A gente segura uma caixinha, e essa é mais uma prova escancarada e evidente da idolatria do nosso coração, alguma coisa que a gente não está querendo abrir mão. E quando a gente não quer abrir mão disso, a gente precisa, inclusive, da ajuda do Espírito Santo para dar vontade para a gente ter vontade de abrir mão. Porque senão a gente não vai ter mesmo. Então é muito difícil, é complicado, é uma guerra mesmo. Mas é aquilo, né? O soldado sábio é aquele que se reveste de forma adequada. Então a gente não pode ir para a batalha sem estar revestido da armadura de Deus. E com essa armadura, a gente tem, inclusive, a capacidade de pedir que Deus nos dê a vontade de querer mudar em alguma coisa que a gente ainda não quer mudar, né? Acho que... E aí vem... E a parte é que ele dá, né? Essa vontade. Então a Exato. gente tem que estar sempre sabendo disso Mas como sempre, também. é aquela coisa das duas partes, né? As duas asas do avião. A gente vai depender do Espírito Santo para nos dar a vontade, mas a gente vai em obediência e submissão à palavra de Deus, fazendo o que tem que fazer, e a vontade vem depois. E se ela não vier, ainda assim a gente está se submetendo ao nosso Deus, né? Então acho que são... E mais uma demonstração magnífica de autocontrole, você fazer aquilo que você não tem vontade, porque é aquilo que você tem que fazer, né? Então, são questões... E o Senhor, ele vai fazendo a gente confiar nele, né? Assim, sim. A gente olha, até ontem eu estava assistindo um filme que era a história de Moisés, e aí é engraçado que tem uma cena que aparece o pessoal passando pelo Mar Vermelho e olhando assim como se a água fosse cair. Eu até falei assim com meu irmão, nossa, o pessoal acha que Deus ia abrir o Mar Vermelho para depois afogar eles ali? E meu irmão falou assim, Rebeca, mas muitas vezes a gente é assim, né? Deus já abre tudo e muitas vezes a gente ainda pensa assim, não, mas vai que, né? E ainda Só que a gente tem que saber que se o Senhor, ele deu a vontade, ele vai nos ajudar a superar e a ter força para continuar assim até o fim. Exatamente.
Exatamente. Então, acho que isso vale para qualquer área, mas essa questão do uso do celular é uma questão que a gente precisa realmente pensar, né? Que não pegou. Acho que uma coisa que é importante quando a gente fala de tecnologia é ter a consciência de que Deus não foi pego de surpresa por isso. Porque às vezes a gente pensa assim, a Bíblia não vai ter que falar de celular, porque, né, não tinha celular na época da Bíblia, então Muito estamos à deriva. Exatamente. Então, assim, é como se a gente estivesse totalmente à deriva sem nenhuma orientação, mas a gente viu já vários trechos da Bíblia que se encaixam perfeitamente a isso, e assim, falar sobre o uso do celular é algo que, como você bem disse no começo, quando você falou da pergunta, é algo que eu poderia falar em vários episódios, né, e tanto que a gente tem feito isso lá no Filipenses 4:8, pensando em abordar isso de uma maneira mais aprofundada, e então eu quero até recomendar quem tiver interesse de saber mais mesmo, tem o livro, né, do Tony Hayek, 12 maneiras como seu celular está transformando você, e que é da editora Concílio, que a gente tem visto na série de episódios lá, de lives no Filipenses 4:8, um capítulo, um ou dois capítulos por semana. Ah, legal, bacana. Que se chama, né, a série chama Intoxicados, repensando a nossa maneira de ver, usar o celular, para a gente não ficar à deriva ou achando que a Bíblia não tem, que nós não temos orientação em relação a como lidar com isso, porque nós temos, e uma delas, inclusive, é o tema do episódio, nós precisamos usar com autocontrole. Então, a gente vai submeter tudo isso usando o celular de forma comedida em relação ao que ele é lícito e rejeitar por completo a partir do momento ou do aplicativo ou do uso que for em que ele vai se tornar pecaminoso. E o legal também é que à medida que a gente vai crescendo, assim, tanto no âmbito do celular, à medida que a gente vai sabendo como usar, com sabedoria, navegando nesse mundo de tecnologia que a gente está vivendo agora, e também tantos outros âmbitos, né, que a gente, como cristãos, somos chamados a vivermos com domínio próprio, no final das contas, a gente vê que é uma coisa que não só vale a pena, como também é algo que é bonito. É bonito a gente ver pessoas que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela é autocontrolada. Sim. Às vezes em situações, às vezes a gente vê pessoas que elas teriam toda a razão, às vezes para ficar brava, coisas assim, mas a gente vê que a pessoa estava controlada. Então essa próxima pergunta, Naná, é mais nessa questão, qual que é a beleza de ser uma mulher autocontrolada? Isso eu fiquei pensando nisso, e fiquei pensando de como Deus é maravilhoso e como a Bíblia foi escrita de uma maneira tão maravilhosa, porque acho que essa descrição que você deu é totalmente real, verdadeira, né? Quando a gente olha uma pessoa que se domina, que tem um controle de si mesma pelo Espírito Santo, né? Como uma virtude do Espírito, é algo muito bonito, é algo belo de se ver, né? A mulher que exerce o domínio próprio, ela tem a virtude do Espírito Santo nela, e assim, eu vi em algum lugar e gostei muito em que era dito que o domínio próprio é o combustível que acende e que alimenta toda a vida cristã, como uma virtude do Espírito Santo, né? Por quê? Porque uma pessoa com controle de si mesma, uma pessoa que tem controle de si mesma, ela desenvolve as demais características da vida cristã, porque ela estabeleceu as suas prioridades e ela sabe dizer sim ao que precisa, não ao que deve ser dito, né? E dessa forma ela cresce. Então, se você for pensar no fruto do Espírito, se a gente abrir lá em Gálatas 5:22 e for olhando um por um do fruto do Espírito, pense, o fruto do Espírito é amor. Eu posso saber tudo sobre ele, mas é o autocontrole que me permite amar da maneira de Deus, que envolve autossacrifício, negar-se a si mesmo, o benefício do outro. Eu só faço isso quando eu tenho um controle de mim mesmo, quando eu consigo ser comedido no que é lícito e eu consigo rejeitar o que é pecado. Eu consigo abrir mão de mim e amar como a Bíblia manda que eu ame. Se a gente pensar, o fruto do Espírito é alegria. E é só o domínio de si mesmo que faz com que a gente esteja contente, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Porque a gente não está se deixando levar pelas nossas emoções, mas por aquilo que a gente crê que a Bíblia diz que Deus é e que Ele está agindo em todas as circunstâncias para o nosso bem. E por conta disso, por conta de eu ter esse domínio de mim mesma, ao invés de eu sucumbir ao medo, ao pânico, o autocontrole me permite desfrutar da paz, que excede todo entendimento, o outro fruto do Espírito. Então, a gente já viu amor, alegria e paz, que são turbinados pelo autocontrole, pelo domínio próprio como virtude cristã. Se a gente for pensar na longanimidade, então, paciência, não precisa nem falar. Quando tudo que eu quero... Quando tudo que eu quero é explodir de raiva, ficar nervosa, é o autocontrole que me dá a graça divina de não fazer nada, de ser paciente, de esperar com calma quando eu estou na expectativa de fazer algo. Benignidade e bondade.
Domínio próprio me permite exercer atos de benevolência e de bondade em diferentes circunstâncias que de qualquer outra forma me levariam ao egoísmo. Se eu me centrasse nas minhas afeições e fizesse aquilo que eu quero dar vazão, ao invés de ser comedido naquilo que é lícito, rejeitar o que é pecado e fazer o que eu tenho que fazer, não aquilo que eu gostaria de fazer. Domínio próprio em ação. Fidelidade. O que é uma pessoa fiel? Uma pessoa que exerce fidelidade? É a pessoa que cumpre com a sua palavra. A pessoa que faz o que disse que faria. Mesmo quando tem preguiça, mesmo quando a procrastinação está batendo na porta, a pessoa que tem o domínio de si mesma exerce fidelidade. Ela faz o que precisa ser feito. Então, assim, quando você me pergunta qual que é a beleza do autocontrole, essa é a beleza do autocontrole. A pessoa que exerce o domínio de si mesmo pela força do Espírito Santo, ela tem o combustível que impulsiona todos os demais do Espírito para funcionar. Ela se domina. E esse é o desafio. Esse é o desafio tão lindamente descrito no clássico versículo sobre o assunto também, 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Eu não faço o que eu poderia fazer. Eu faço o que eu devo fazer. Essa é a beleza do autocontrole. Uau, é muito bonito também a gente pensar, porque isso é algo que, além de ser um mandamento de Deus, né, o fruto do Espírito em si, é algo que, como cristãos, nós temos o dever de buscar, mas também a gente vê que tem essa pérola que deixa ela mais bonita, assim, né? Sim. De uma maneira de dizer. E como eles estão todos ligados, na verdade, né? E o domínio próprio põe isso para girar, não pela nossa própria força. Aliás, o próprio termo, né, o autocontrole bíblico, não é eu me controlar, é o controle de si mesmo pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo me controlando para que eu possa me controlar. E esse é o fruto do Espírito que produz todas as outras coisas, né? Verdade. E como você falou, né, como estão todos ligados, então isso mostra, né, mais uma razão do porquê é só um frutor e não frutos isolados, né? Exatamente, exatamente. É isso aí. Isso é algo muito bom da gente estar refletindo. E aprendi muito, confesso que aprendi demais com essa entrevista. Então, para a gente fechar, Naná, eu queria te fazer umas outras perguntinhas. Quais são alguns recursos que você recomenda? Você já andou citando alguns. Quais são alguns que você recomenda para alguém que quiser buscar mais sobre esse assunto de como ter domínio próprio? Tá. Eu acho que eu trouxe alguns livros aqui e eu acho que vale a pena fazer a indicação, ainda que eles não sejam, que o foco deles não seja especificamente a questão do domínio próprio, mas acho que de uma maneira mais ampla a gente poderia indicar cada um deles por um motivo diferente. O primeiro é esse aqui que eu comecei falando e que é o Pecados Intocáveis, publicado pelo Jerry Bridges, da editora Vida Nova. Ele é um livro que tem um capítulo falando sobre descontrole, mas ele vai tratar dos pecados que acho que a gente até falou um pouco sobre isso aqui, né? Aqueles pecados que, de certa forma, a gente classifica como menos graves, né? Não é que assim, eu matei ninguém, é uma fofoquinha, é uma insatisfaçãozinha, é uma ingratidão, né? Então, ele vai tratar sobre todos eles da forma como ele deveria ser tratado, como pecado, e chamando a gente ao arrependimento. Em cima desse livro, Pecados Intocáveis... Você tem aqui em casa, já vai para a lista, então. Legal, bacana. Esse livro é excelente, excelente. Ele é muito prático e... Em cima desse livro que veio um daqueles episódios que você assistiu primeiro, né? Quando eu estava falando sobre a língua, na série Embaixo do Tapete, expondo a sujeira dos pecados toleráveis, a gente usou, eu usei principalmente esse livro para embasar. Um outro livro muito bom, que eu já vi que você já indicou aqui outras vezes no seu canal, é o Ídolos do Coração, da Fitzpatrick, editora Vida Nova. É muito bom. Para a gente falar sobre afeições do coração e aquilo que realmente domine, que é o centro das nossas afeições e motivações. Esse é cirúrgico. Esse livro é muito bom, então eu também recomendo Ídolos do Coração. Existe um livro que eu não tenho aqui, que eu tenho ele só em inglês, que se chama A Caminhada de uma Mulher com Deus, da Elizabeth George. Eu não sei qual foi a editora que publicou esse livro em português. Eu acabei, infelizmente, eu ia pesquisar isso e agora que eu percebi que eu não fiz essa pesquisa. Mas eu sei que tem em português A Caminhada de uma Mulher com Deus e ela fala sobre o fruto do Espírito. E aí tem um capítulo ali em que ela está falando de domínio próprio também de uma maneira muito, muito interessante. O outro livro é esse daqui, não poderia deixar de falar no assunto autocontrole e uso do celular. 12 maneiras como seu celular está transformando você. Tony Heinck, publicado pela editora Concílio. Um livro muito... Você ter uma ideia aqui, quando você vira na contracapa, o título antes de vir o endosso do livro é: Você controla o seu celular ou o seu celular controla você?
Então, é um bom exemplo para a gente falar de autocontrole voltado de uma maneira bem específica para o uso do celular. Como a Rebeca já disse, eu já disse também, tem a série Intoxicados, lá no Filipenses 4:8, falando especificamente sobre isso. E tem um outro livro que eu também queria indicar, que é da Elise Fitzpatrick também, da editora Peregrino, chamado Amo Comer, Odeio Comer. Rompendo com a escravidão dos hábitos alimentares destrutivos, que ela vai falar especificamente sobre o autocontrole na alimentação. Não é um livro para você emagrecer, é um livro para você aprender a se alimentar de acordo com a glória de Deus. E isso pode significar comer mais, isso pode significar comer menos, e isso também pode significar parar de pensar em comida o tempo todo, ainda que você não esteja nem em um extremo e nem em outro. Então, é um livro muito interessante também sobre isso. E por último, quero indicar também, pensando na questão do autocontrole de telas e até da forma como isso influencia o nosso uso do tempo, uma das séries que eu fiz lá no Filipenses 4:8 também foi uma que se chama Remindo o Tempo, que fala sobre organização de tempo, administração do tempo, aproveitando ao máximo as nossas 24 horas. E essa foi uma série inédita, porque ela foi para seguir com a série. Então, tanto a série está disponível, todos os episódios gratuitos lá no IGTV, no YouTube e Spotify, como também tem um e-book para quem quiser adquirir para ter já os capítulos todos escritos a respeito. Então, considerações sobre administração do tempo. Então, acho que seriam essas as minhas principais indicações sobre esse assunto. Ai, que ótimo. Só tem livro bom e todos eles vão estar com os links aqui na descrição para quem quiser procurar mais. E, Naná, agora uma pergunta mais descontraída. Quais são algumas bênçãos ordinárias da sua vida? Eu já ia começar a falar bênçãos que você não consegue viver sem, mas como a gente falou bastante sobre isso, não vou... Bom, é engraçado, né? Bem o que você falou. Depois desse episódio, pensar coisas que você não consegue viver sem, eu ficar numa situação super complicada para responder. Então, vamos pensar 3 bênçãos ordinárias que você gosta muito. Ah, legal, muito bom. Fazer uma releitura das perguntas. Exato. Não, eu acho que, quando eu estava pensando aqui na resposta, acho que não vou colocar na ordem aqui, mas acho que uma coisa que eu gosto bastante de fazer, sou grata por ter a possibilidade de fazer, e agora na pandemia a gente teve que meio que se reinventar um pouco. Eu gosto muito de passear, gosto de conhecer lugares diferentes, acho que viajar, não pensando em viagens para longe, dessas que provavelmente vai demorar para a gente conseguir fazer de novo, por todos os motivos possíveis, né, que a gente tem vivido, mas gosto de estar em lugares diferentes, principalmente com a minha família, com as crianças. Acho que a possibilidade de passeios e viagens gostosas é uma bênção que a gente gosta bastante e busca desfrutar bastante também. Como eu já disse também, na companhia da família, das crianças e tal, acho que a segunda seria relacionamentos. É muito bom poder ter amigos, viver a vida com amigos que nos levam cada vez mais para perto de Cristo e que ajudam a gente também a viver a vida de uma forma descontraída, de uma forma leve. Então, eu colocaria amizades e relacionamentos como uma segunda bênção. E a terceira, eu acho que eu coloquei um pacote aqui que eu chamei de entretenimento, porque sou uma pessoa que gosta muito de livros e gosto muito de música. Então, o entretenimento que vem por meio de leitura, de música, é algo que também me agrada bastante. Eu sou grata a Deus pela possibilidade de ter bastante acesso a isso, e sim, por meio da internet. Então, eu sou grata a Deus pela internet também, porque ela tem possibilitado acesso a essas coisas de uma maneira bem mais fácil e gostosa. Então, acho que passeios, famílias, relacionamentos e entretenimento por meio de boas leituras e boa música, com certeza seriam as 3 coisas que eu elencaria. Esse é um combo perfeito que eu acho que muitos de nós relacionamos com essa daí. Ana, muito obrigada por ter feito parte desse episódio, foi uma grande honra para mim, e eu tenho certeza que também todo mundo que estiver assistindo também aprendeu demais, que eu adoro ouvir também você falando, você fala muito bem, que eu gosto muito que você tem uma doçura muito linda na hora de falar, e isso é uma coisa muito boa de ouvir. Legal, a recíproca é totalmente verdadeira. Você falou de doçura no falar, porque eu não, você que é doce quando você fala. Muito legal, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, quero dizer de verdade que foi uma honra, um prazer para mim poder participar de uma entrevista
para falar sobre esse tema e no seu canal, que, como eu disse, acho que só tem a acrescentar, e o meu desejo, minha oração realmente para você e para o seu ministério é que você floresça, como você mesmo coloca na introdução do seu canal, né, que você regue tanto a fé quanto as tulipas para que elas floresçam e que produzam frutos mesmo para a glória de Deus. Sem contar que tulipa é uma das minhas flores preferidas, então você já me ganhou no título, né? É linda, né? É muito linda. Foi a flor do buquê do meu casamento e tudo, de tanto que eu gosto. Ai, que lindas! Mas muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, foi ótimo. Valeu. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Feito Lipas sobre a arte de ser autocontrolada. Então, que tal agora você mandar esse episódio para outra amiga sua, para que vocês possam estar crescendo juntas e regando a fé diariamente? E não esquece, se você estiver ouvindo pelo YouTube, dá o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhuma das novidades. E se você estiver ouvindo por outra plataforma de podcast, não esquece de seguir o Feito Lipas por aí para você sempre estar recebendo os episódios. Então a gente se vê na semana que vem para continuar falando sobre a arte de ser mulher.